Amém. Irmãos, eu vou pedir vocês que fiquem de pé hoje, só para a gente fazer a leitura. Amém? Irmão, Mateus, coloca na versão Lara. 1 Crônicas 29, a partir do versículo 10. Aleluia. Oh, meu Espírito Santo, graças nós te damos, Senhor. 1 Crônica 29, a partir do 10, amém? Parece que o culto hoje foi tudo programado, né? Pelo Espírito Santo, glória a Deus. Os louvores foi trazido de oração. E nada, por que eu pedi os irmãos para ficar de pé? Porque a gente vai fazer essa oração aqui. Amém? Amém. Vamos lá? Oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tudo te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti. Tudo domina sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e é tudo da força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tô dando. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrino como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bendito sei, meu Deus, que tu prova os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria o que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertar voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, de Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamento. Inclina-lhe o coração para contigo. Olha, 19. E a Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio, para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram diante do Rei. Pai amado, Pai querido, que essa mensagem, que essa oração, Pai, venha para nós essa manhã. Que perante, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha realmente nos dar um coração puro, um coração íntegro, Pai. E não nos permita, Pai, sair daqui essa manhã da mesma forma que entramos. Assim eu já te louvo, Senhor, e te agradeço. Diminui a mim cada vez mais e que o Espírito Santo possa falar aos teus filhos que estão aqui esta manhã. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a teu nome. Amém, Jesus? Amém. Irmãos, é muito bom a gente falar de oração. E é tão difícil, né, orar.
mas é necessário, amém? E a gente, desde o primeiro louvor que a pastora trouxe, a gente vem falando, eu falei, Senhor, realmente era para ser essa mensagem. A gente está diante de um livro, né, que foi escrito ali na época para aquele povo que estava o quê? Sendo liberto do cativeiro da Babilônia. Essa carta foi escrita, esses dois, primeira e segunda crônica, foi justamente nessa época. A gente está aqui numa época onde Davi estava no final dos seus dias. E a gente sabe que não é fácil, irmãos, diante, né, de você olhar. Meu esposo até ontem estava questionando a respeito de quanto tempo, né, que Davi tinha vivido. E eu ainda chutei assim uns 300 anos. E pelo que a Bíblia não conta, né, que quanto tempo ele viveu, mas assim, pelos cálculos que fala que no finalzinho já desse capítulo, justamente diz, né, que como ele começou a reinar com 30 e reinou com 40, então aproximadamente aí, né, 70 anos apenas. E ele estava ali no final dos seus dias, mas a gente conhece que Davi, ele tinha o quê? Um desejo no seu coração. E que desejo era esse? De construir uma casa, um templo para o Senhor. Era uma época difícil, onde ali o povo de Israel está voltando, né, do cativeiro da Babilônia, tudo destruído, um tempo difícil, mas diante, né, desse período final do reinado de Davi, ele chega aqui justamente no último capítulo da primeira crônica, 29, e faz essa oração. É um período onde estava muito próximo, né, da sua morte. Ele estaria ali transferindo já o seu reinado para o seu filho. Se vocês, né, olham aí nos primeiros capítulos, de 29, fala justamente isso, que Deus já tinha prometido a Davi que ele não faria essa casa, mas que o filho dele faria. Por que Davi não podia fazer? Por que Deus, ele disse que Davi não iria fazer? Olha o que diz no 1 Crônica 28:3. O próprio Davi, ele chega a falar que ele era homem de... Porém, Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Mas olha o quarto. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para fazer-me rei sobre todo Israel. Irmão, Deus escolhe Davi. Ele diz, de todos os meus irmãos na casa do meu pai, eu fui escolhido. Mas de tudo que Davi viveu, e de tudo que ele, creio que ele possuiu no final da sua vida, ele falou assim, por que eu vivo de tanto, né, de tanto num palácio, com tudo de bom, e por que Deus não pode ter uma casa? A gente é humano, né, e acha que Deus precisa de uma casa. E Deus chega ali e fala, não, você não pode construir, porque você é homem de guerra, e nas suas mãos tem muito sangue. E Davi, eu não sei como ele recebeu isso do Senhor, mas Davi, ele obedeceu. O que por esse desejo e essa obediência, nessa oração a gente começa a ver o quê? No capítulo 28 todo, Davi, ele prepara o cenário para que
essa casa fosse construída, né? Para que o templo do Senhor fosse construído. Irmão, e como Davi prepara isso? Ele junta, né, todo tipo de material, ele junta ali a congregação a respeito, né, de ofertar ao povo para a construção, e as pessoas começam a trazer as suas ofertas. Começam a trazer ouro, prata, bronze, madeiras nas melhores madeiras, todos os utensílios, irmão, ali as pessoas colocaram diante de Davi. E Davi, ele se alegrou diante desse cenário, porque ele viu que o povo o amava. Então esse não era um desejo só do coração de Davi. O desejo nasceu no coração de Davi, mas o povo fizeram o quê? Amaram a ideia. E começaram mesmo, né, naquela situação, naquele cenário, Davi já velho, mas as pessoas o quê? Começaram a ofertar. E aí, entre lendo 28 e 29, eu falei, não, eu quero trazer um pouquinho justamente dessa oração. E aqui eu dividi essa oração em 3 partes. Quando a gente lê do 10 ao 13, a gente vê o quê? A soberania e a majestade de Deus. Quando a gente lê do 14 ao 16, a gente vê humildade, reconhecimento e dependência humana. E do 17 ao 19, a integridade do coração. Irmão, pensa aí. Davi já velho convoca toda a congregação. Ele vê que as pessoas comparecem, ele vê que as pessoas doam de todo o coração. Voluntariamente as pessoas o levaram verdadeiramente. Tanto que ele, eu creio que no seu coração ele deve ter pensado, mesmo se ele fechasse os olhos naquele momento, ele já era grato, porque ele viu que as pessoas também queriam isso. E olha o poder dessa oração, olha o que, tipo assim, ó, não, põe no 9, irmão Mateus. Primeiro, né, ele convoca, as pessoas o levam e diz, o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente. Porque de coração íntegro, irmão, o que é íntegro? É pureza, é livre de divisão, é um coração realmente que estava fazendo ali por amor. Porque de coração íntegro deram-lhe liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Irmãos, é muito maravilhoso quando a gente pode se alegrar com algo que a gente viu, que a gente pode passar para as pessoas, e as pessoas realmente comprar a ideia que você ali deseja no seu coração. E aí Davi diz no 10, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Deus, Deus de Isaque, nosso Pai de eternidade e eternidade. Nesse capítulo 10, nesse versículo 10, o que a gente vê realmente é os atributos de Deus. É Davi expressando ali os atributos de Deus. Além dele ser Pai, ele é o que é eterno. Então ele começa justamente louvando ao Senhor, relatando ali os atributos, as características, as qualidades do Deus que ele servia. E ele fala, irmão, é para uma congregação. Ele não está orando no seu quarto, em nenhum momento a Bíblia coloca, não, ele convocou aquela congregação. E ele diz, ele é o que? Bendito. Ele é Senhor de Israel. Ele é meu e seu Pai. Aleluia. Ele é eterno. Então é esse quebrantamento que Davi está ali derramando diante daquela congregação. Aí no hoje ele diz, Senhor, é o poder teu, Senhor. É o quê? Poder. O poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há onde? No céu e na terra. Teu, Senhor.
Então aqui a gente vê o que Davi fazendo o quê? Justamente declarando quem é Deus, irmãos. Quem verdadeiramente é esse Deus que eles querem construir um templo? Aí ele diz que todo poder é dele, a toda grandeza, honra, vitória, majestade. E ele controla tudo do céu e na terra. Então era esse Deus que eles queriam, que eles desejavam no seu coração, até um espaço, até um lugar. Aleluia. Tudo pertence a Deus, irmãos. Amém. Tudo no céu e na terra. Tudo que eu tenho, que você tem, a gente apenas é aquele que administra aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, nas nossas mãos, na nossa vida. Tudo é de Deus, nem a nossa vida é nossa, porque Ele que comprou. A minha e a sua vida só existe hoje, irmão. Nós só estamos aqui porque foi uma compra, e compra com sangue, que foi a exigência de Deus para que o pecado verdadeiramente fosse coberto. Então nem eu nem você, nós pertencemos a nós. Uma certa vez uma colega minha me perguntou, mas como que uma pessoa que tira a sua própria vida não pode ser salva? Eu falei, eu não sei explicar. A única coisa que eu sei explicar é que a vida não pertence a mim e nem a você. Aqueles que verdadeiramente creem no Senhor têm que entender como é que você está cuidando da sua vida, porque ela não te pertence, amém? Aí, no 12 ele diz: riqueza e glória vem de quem, irmãos? Do Senhor. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força, poder, contigo está o engrandecer, tudo. Então, quando a gente olha para esse Deus, irmão, como que a gente não louvar? Como que a gente não se quebrantar? Como Davi estava se quebrantando. Se eu tenho riqueza, é tua, a glória é tua, o domínio é teu, tudo é teu, nada é meu, eu sou só aqui administrador e eu tenho que ser um bom administrador para que as pessoas creiam que o Senhor é nas nossas vidas. Amém. Eu não posso sair destruindo aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Nós não podemos, irmãos, destruir as nossas vidas. Por isso que a Bíblia fala que até a gula, né, é pecado. Porque o que a gula faz, irmão? Faz com que a gente fique doente. E a gente acaba não cuidando do templo de Deus. Nós somos templo de Deus, amém? Amém. Então a gente vê aqui, irmão, justamente o que? A soberania de Deus sobre tudo, tudo, tanto no céu como na terra. E Davi queria expressar isso nos seus últimos dias, de tudo que Davi sabia, de tudo que ele fez de errado. Mas Davi era aquele homem, justamente o quê? Olha o 14 a 16, aquele homem humilde, aquele homem que verdadeiramente era quebrantado quando era colocado diante dos seus erros. A gente verdadeiramente conhece o quanto que Davi errou, e a Bíblia em nenhum momento, irmãos, escondeu os erros de Davi. Mas ele, verdadeiramente, todas as vezes que era confrontado, o que acontecia? Ele rasgava suas vestes e adorava o Senhor. E é essa pessoa que nós queremos ser. É esse filho que nós queremos ser, esse filho grato, esse filho verdadeiramente que vem falar, como o irmão Mateus falou aqui de manhã, quando ele perguntou para o primo dele, né? Sim. Tá bem? Estou muito melhor do que eu mereço. Verdadeiramente, irmão, nós estamos muito melhor do que nós merecemos. E não é mérito meu e seu, é tudo mérito de Deus, pela sua rica misericórdia, amém? Glória a Deus. Aleluia. No 13, ele diz: agora, pois,
o nosso Deus, graça, te damos e louvamos o teu glorioso nome. Ele está dizendo que tudo que ele pode fazer é verdadeiramente louvar e dar graça ao Senhor. Por aquela vida que verdadeiramente Deus tinha sustentado até naquele momento. E ele diz, porque quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Ele está dizendo quem somos nós, Senhor, para ter condições de te ofertar como esse povo te ofertou. Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Irmão, quando nós entendemos isso, nós temos prazer de louvar alguém, de abençoar a vida de alguém, verdadeiramente por entender que foi para isso que Deus colocou eu e você na terra, para que a gente seja grato por tudo que a gente tem conquistado. Se nós temos um emprego, é porque Deus tem nos abençoado. Se nós temos uma família, é porque Deus verdadeiramente tem sustentado. Se nós temos uma casa, se nós estamos aqui, irmão, diante desse prédio, com todo esse conforto, fora do frio, é porque verdadeiramente Deus tem nos sustentado. É dele. Amém. E por isso que nós estamos aqui cuidando, por isso que nós buscamos a realmente cuidar daquilo que é de Deus. Aleluia. E aqui, irmãos, é importante nos lembrar que Davi, como grande rei, ele era muito amado. E Davi, com muita clareza, ele reconhece. Irmão, estava na velhice de Davi, o quanto que ele já tinha passado. Ele sabe que ele foi muito perseguido na época, do próprio rei Saul ali. Só que depois que ele recebe o reinado, ele sabe o quanto que ele falhou diante de Deus. O quanto ele por algum momento, por alguma dispersão, ele acaba o quê? Pecando muito. Mas olha como mostra a humildade, aquilo que realmente Davi fala, quem sou eu? Se eu tenho tudo isso aqui, eu era pastor de ovelha, mas mesmo sendo pastor de ovelha, eu já tinha experimentado aquilo que o Senhor tinha a fazer na minha vida. O Senhor já tinha cuidado de mim ali, naquele pasto. Então Davi entendia isso, irmãos. E da mesma forma que Davi entendia, eu gostaria que eu e você saíssem daqui essa manhã entendendo isso. Que se nós temos o que temos, é porque Deus verdadeiramente já nos abençoou. Amém. Se nós temos o que temos, se nós temos saúde, se nós estamos de pé, é porque verdadeiramente Ele está cuidando de cada um de nós. E qual é o nosso papel como filho? Cuidar das coisas de Deus e louvar a Ele, porque Ele diz, tudo vem de Ti. Se tudo é de Deus, irmão, por que eu tenho que me prender a poder abençoar as coisas de Deus, a casa de Deus, ou abençoar algum irmão que está necessitando? E aqui, irmãos, infelizmente, eu coloquei até de vermelho aqui para mim não esquecer. É um ponto principal, porque quando a gente chega aqui, infelizmente a gente vê muito evangelho distorcido. Se o povo ofertou com ouro, prata, bronze, melhores madeira, qual vai ser a sua oferta essa noite? Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos mestres. Porque aqui é bem claro, a gente conhece, a Bíblia relata o caráter de Davi, a Bíblia relata o quanto ele foi falho, quanto o homem pecador, mas a Bíblia fala o tempo todo o quanto ele amou aquele povo. O quanto verdadeiramente ele era zeloso pelas coisas do Senhor. E muitas das vezes as pessoas usam de um texto como esse, irmão, para, infelizmente, tem muitos pastores por aí
Só que lobos vestidos de pastor, arrancando até a pele das suas ovelhas. Então que eu e você seja conhecedor da palavra de Deus e a gente possa abençoá-lo realmente aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para pessoas que estão necessitando, para as pessoas que verdadeiramente, irmão, a gente enxergue que é de Deus, a gente enxergue que é algo, não você está alimentando grandes pastores aí para estar andando de carros blindados, amém? Muitas das vezes eu já ouvi pessoas dizer assim, mas eu estou fazendo de todo o coração como essa oração diz, de um coração íntegro, mas mesmo até para você, irmão, abençoar alguém, você tem que ser conhecedor de Deus, porque há muitos falsos aí querendo realmente arrancar daquilo que é seu e não tem nada a ver com Deus, amém? Só Ele é digno de todo louvor e adoração, de toda a nossa entrega. Sabe por que eu e você precisamos conhecer os atributos de Deus? Porque eu e você precisamos conhecer aquele Deus, irmão, que realmente nos mantém de pé. Olha o que diz Isaías 45, 5 e 6, irmão Mateus. Aleluia. Isaías 45, 5 e 6. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, oh glória, ainda que não me conheça, para que saiba até o nascente do sol, até o expoente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém? Existe um único Deus, aquele que criou céu e terra, aquele que é dono de todas as coisas, como já foi falado nessa oração. E como que eu conheço esse único Deus, irmãos? Quando eu leio o manual que Ele deixou para mim e para você. Como que eu vou conhecer esse único Deus? Quando eu ouço o próprio Deus falar comigo através da sua palavra. Então que eu e você possamos verdadeiramente conhecer essa palavra. Que eu e você verdadeiramente possa, quando a gente abrir os nossos celeiros, quando a gente abrir verdadeiramente as nossas vidas para a gente abençoar alguém, a gente saiba que está abençoando pessoas que Deus colocou nas nossas vidas para abençoar. Amém? Amém. Aleluia. Olha o que ele diz do 14 ao 17. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudesse dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, das tuas mãos tu damos. Porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Irmão, eu e você, nós somos peregrinos. Eu e você, nós somos estrangeiros. Mas nós sabemos que em Deus está guardado a nossa eternidade. Porque no primeiro capítulo a gente já leu que Ele é a eternidade. Que verdadeiramente a palavra do Senhor diz que quando você reconhece isso, quem sou eu, diante de toda essa grandeza, diante da eternidade, diante realmente do Criador de todas as coisas, eu tenho que me render ao Senhor. E é muito fácil, irmãos, a gente adorar a quem a gente sabe que é todo poder, a toda majestade. É muito fácil você estar próximo de alguém que sabe que vai te proteger, que é aquele que cuida, que é aquele que te alimenta. Então que eu e você possa verdadeiramente querer este conhecimento, querer realmente ser esse homem humilde, querer verdadeiramente ser essa pessoa, esse filho aquebrantado e dizer: Pai, quem sou eu sem ti? Quando verdadeiramente, irmão, nós entendemos que nada somos sem Deus, mais próximo dele a gente deveria estar.
E a gente vê verdadeiramente que se tudo é de Deus, se tudo está nele, a gente faz igual Davi no capítulo 18 e 19. A gente busca realmente ter uma perseverança nas coisas do Senhor, a buscar um coração íntegro, a buscar realmente uma vida diferenciada. Então ele clama, ele chega aqui no 18 e 19 e diz: Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então ele está ali, Pai, verdadeiramente dizendo quem era o Deus de tudo aquilo que a congregação ofertou, a quem era esse Deus. Ele diz: Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e pensamento. Inclina o coração para contigo. Ele está dizendo: Pai, está aqui a tua congregação, está aqui o teu povo. Então que o Senhor venha preservar esse coração íntegro, que o Senhor venha preservar a pureza desse povo. Por que Davi orava dessa forma, irmão? Porque ele sabia que aquele povo já tinha passado ele já estava vindo de um cativeiro, e situações como essa poderiam acontecer de novo. Mas ele clama para que Deus estivesse realmente com aquele povo. Ele clama para que Deus realmente continuasse a dar esse coração íntegro a esse povo, que não abandonasse esse povo jamais. E ele diz no 19: e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro. Para quê, irmão? Para que ele possa guardar os mandamentos, os testemunhos, o estatuto. E por que ele estava pedindo isso? Porque mesmo Davi, já praticamente fechando os seus olhos, ele queria que o desejo do coração dele fosse realizado, para que ele edifique este palácio, para qual providencia. Irmãos, uma coisa linda que a gente aprende com o rei Davi, que ele era um homem falho, pecador, porém um homem humilde. E mesmo no final da sua vida, ele queria o quê? Que o filho dele continuasse aquilo que ele desejava. Que o filho dele realmente... Como que o filho dele poderia fazer isso, irmãos? Só com o coração, irmãos, íntegro, só com o coração puro, só com o coração realmente livre de divisão, que ele jamais pudesse se distanciar desse Deus que Davi tanto cria, desse Deus que Davi tanto viveu por ele. Não é à toa que ele é conhecido o quê? Segundo o coração de Deus. Então que essa oração venha ferver o meu e o teu coração. Amém. Que a gente possa sempre, irmãos, dessa forma orar. Primeiro, dizendo quem Deus é, mostrando realmente para Deus que nós o conhecemos. Pai, o Senhor é Pai, o Senhor é eterno. Toda a força está em Ti, a glória, a honra, a majestade, o poder. Tudo entre céu e terra, tudo é teu, tudo está na tua mão. Então quem sou eu, pequenino, limitado de tantas as coisas? Mesmo assim o Senhor tem cuidado de mim, mesmo assim o Senhor tem me sustentado. Se eu tenho o que eu tenho, porque veio de Ti, a Tua palavra já diz. E aí ele finaliza essa oração dizendo que, Pai, continua a preservar os nossos corações. Que Deus possa continuar, irmão, dentro dessa congregação, deste ministério, dessa família, o qual Deus nos escolheu, que preserve o nosso coração, porque a circunstância vem, a dificuldade vem, a doença vem, mas nós precisamos ter esse coração, o qual Davi clama para que Deus conceda em nós o nosso coração no dele. Tira o nosso coração de pedra, nos dá o coração de carne, para que verdadeiramente a gente venha entender, a gente venha guardar os teus estatutos, guardar o
agora louvai ao Senhor. Ele já estava louvando, só que agora ele convida a congregação a adorar com ele. Ele não queria estar adorando sozinho, ele fala assim, agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus e Pai, todos inclinados a cabeça e o adoraram. É isso que eu e você temos que fazer todo o tempo. Não é ficar só em um não, irmãos. Muitas das vezes a gente fica, as pessoas clamando depois de um culto como esse, depois de uma palavra como essa, as pessoas ainda chegam assim, não ore por mim. Tenha misericórdia, irmãos. Nós estamos aqui diante de um Deus o qual criou todas as coisas. Por isso que ele fala, não, eu não quero orar sozinho, eu quero que vocês orem comigo. Porque se esse templo vai construir, porque realmente vocês foram de todo o coração, voluntariamente, vocês o ofertaram. E está aqui tudo preparado para que Deus continue a usar o meu filho para que esse templo seja construído. Amém. Irmãos, e de tudo isso eu termino. Hoje nós não precisamos desse templo que o rei Davi tanto sonhou. Deus veio fazer em nós morada. Amém. Deus veio fazer em mim e você essa morada. Então entenda que nós não pertencemos a nós não pertencemos a esse mundo, nós somos peregrinos. E por isso que a gente tem que clamar ao Senhor todo o tempo, que Ele venha ser conosco. E para finalizar, eu quero que o irmão Mateus abra em mim Filipenses. Aleluia. Eu estudei, marquei 4, Filipenses 4, do 6 ao 7. Uma passagem muito conhecida que os irmãos tanto conhecem, mas eu vou ler os dois e quero focar no 7. Não andais ansioso com coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, como ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, em Jesus Cristo. É com aqui que eu quero terminar, irmãos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu e o seu coração. Que essa paz que o mundo não conhece, que com essa paz o Senhor venha realmente guardar o meu e o teu coração. Que a gente venha, mesmo diante da nossa pequenez, mesmo diante das nossas limitações, falho que somos, pecadores que somos, que a gente venha clamar ao Senhor todo o tempo, Pai, que essa paz esteja em nossos corações, para que a gente não venha o quê? Pecar contra o Senhor. Amém. A seu louvor e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.